tudo bom? Hoje vamos falar mais um pouco de economia brasileira. Vamos falar um pouquinho ali, bem rapidamente, sobre a crise dos anos 60 e entrarmos ali no Plano de Ação Econômica do Governo, né, o PAEG. Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. A crise dos anos 60 ela foi caracterizada por, além da crise política, né, que logo após o governo de Juscelino tivemos ali o governo de Jânio Quadros, né, que renuncia depois de 7 meses. Depois tivemos ali o governo também muito complicado, né, do João Goulart, com seu plano trienal, com as reformas de base, a economia fica estagnada, parada. Tivemos ali um interregno no processo de substituição de importações. E devido a essa crise, né, e política inclusive, aí os militares acabaram tomando o poder, né? Em 1964 vem o golpe militar e a partir dali então eles começam então aquilo que vai desembocar lá na frente no chamado milagre econômico brasileiro, né? Milagre. E esse modelo econômico dos militares ele foi embasado sobre um tripé, né? O tripé do modelo econômico dos militares, que abertura da economia, né? Expansão de crédito para a classe média e também o acúmulo de capitais, né? Acúmulo de riqueza, tanto para o governo como para as empresas. E o PAEG, ele foi assim, o plano econômico levado a cabo pelo Ministério do Planejamento, que estava sob o comando de Roberto Campos, e o Ministério da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, né? Duas autoridades realmente na área econômica estavam do lado dos militares, mas eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E o PAEG foi então um plano de estabilização, né? Plano de ação econômica do governo. O objetivo era trazer a inflação que estava na casa dos 90% para aquela faixa mais ou menos de 30%, mas o objetivo mesmo era chegar a 20%, né? E aí um conjunto de transformações institucionais foram implementados naquele momento, né? Reforma bancária, reforma tributária, centralização política e econômica, né? E mantinha aqueles objetivos básicos da política desenvolvimentista que vinha, né, sobretudo a partir do governo de JK, né? Retomada do desenvolvimento, né? Aumento de investimentos, estabilidade dos preços, atenuar os desequilíbrios regionais e correção do déficit público, né? E também da balança de pagamentos, fundamental, né? Então, algumas prioridades aí, além dessas, a gente poderia também ressaltar, né, que é o controle da inflação, fundamental, o controle da inflação era fundamental naquele momento, e retomar, né, fazer as pazes com as agências econômicas internacionais, o Fundo Monetário Internacional, né, o FMI, e também o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial, que estavam estremecidos desde a época de Juscelino, né? Bom, Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões estabeleceram ali algumas metas, né, que, primeiro, diagnosticar, né, a origem da inflação. E esse diagnóstico foi feito em cima de uma política totalmente ortodoxa, né? Ou seja, eles descobriram, vamos dizer assim, né, eles diagnosticaram que a origem dessa inflação ali dos anos 60, sobretudo de 62 até 67, quando a crise se caracteriza, né, era excesso de demanda, né? Excesso de demanda, monetização do déficit público, ou seja, emissão de papel moeda para, né, sanar o déficit público, expansão de crédito às empresas, aumento salarial acima da produtividade, quer dizer, foram o diagnóstico realizado. E a partir desse diagnóstico, né, implementaram políticas, né? Eles tentam uma política monetária, cambial, uma política fiscal, né? E, sobretudo, controlar as contas públicas, né? Cortar da própria carne e aumentar a receita, né, e diminuir as despesas. E fizeram realmente isso, cortaram, aumentaram, né, fizeram lá aquela reforma, ou uma mini reforma tributária, né, quando aumentaram alíquotas, criaram impostos novos, ou seja, tinha que aumentar a receita e cortar as despesas. Empresas estatais foram fechadas, trabalhadores públicos, né, funcionários públicos demitidos e aí por diante, né?
foi executado naquele momento uma política monetária extremamente restritiva, controle de emissão monetária, né, e de crédito, fundamental isso, e uma política que desagradou muito a classe trabalhadora, que foi o arroxo salarial. Mas também não tinha o que fazer, né? O trabalhador naquele momento realmente não tinha o que fazer, né? Porque vivíamos ali um momento de exceção, né? Ou seja, um momento autoritário, era uma ditadura. Na realidade, a política monetária, ela foi implementada naquele estilo stop and go, né? Ou seja, aperta e solta, aperta e solta. E o resultado, né, dessa política foi o quê? Falência de empresas, concordatas, desemprego, né? Mas a inflação entre 1962 e 1967, ela cai significativamente, né? De 1962 na faixa de 90%, cai lá em 1967 para 30%, né? E ali ela fica, né? A reforma bancária foi outro ponto fundamental do PAEG, né? Ou seja, apesar do autoritarismo, talvez a única crítica, né, que a historiografia econômica tece sobre o PAEG, né, porque eram reformas necessárias, pena que foi de forma autoritária, lógico, né? A criação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, o sistema financeiro de educação, né? O sistema financeiro de habitação, não de educação, de habitação, o Banco Nacional de Habitação, foi criado ali o Programa de Integração Social, o PIS, né, que até 88 ele estava em vigor, né, o PASEP, né, o Programa de Assistência ao Servidor Público. Então o PAEG foi assim um plano, né, extremamente positivo naquele momento, e junto com o PED, que vem daqui a pouco ali no governo do Costa e Silva, o PAEG foi colocado no governo do Humberto de Alencar Castelo Branco, né, o primeiro presidente da ditadura militar. E junto com o PED do próximo governo do Costa e Silva, né, onde o Delfim Neto chega e vai diagnosticar mais uma vez, né, as causas, talvez, daqueles 10% de inflação que estava na casa dos 30%, para chegar até os 20% mais ou menos, né, que vai ter um diagnóstico espetacular ali, o Delfim Neto, dizendo que a inflação que ainda persistia já não era mais de demanda, isso era uma inflação de custo, né? Os produtos saíam das fábricas já extremamente inflacionados, né? As operações financeiras estavam muito caras. Então, para resolver isso, tinha que trazer crédito mais barato para o empresariado, né? Ou seja, para que ele pudesse, de certa forma, ocupar aquela capacidade ociosa de produção que ele tinha. Assim, com certeza, os produtos poderiam voltar a sair das fábricas um pouco mais barato e eles reduziriam a inflação. Então, o PAEG, né, foi realmente muito positivo, extremamente positivo, e lançou as bases para todo o modelo econômico dos militares, né? Na abertura da economia, né? Expansão de crédito para empresas e para a classe média, né? Para voltar a consumir, porque a população realmente estava muito empobrecida nesse momento, devido à inflação muito alta, que isso corrói realmente o ganho do trabalhador, né? Ele perde poder aquisitivo, e também o acúmulo de capital, né? O acúmulo de riqueza, o acúmulo de capital por parte do governo e também das empresas, né? Essa foi a primeira parte, então, desse momento do modelo econômico dos militares, né? Daqui a pouco a gente volta aí com mais um vídeo, trazendo para vocês daí o milagre econômico e mais o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Beleza, gente? Aproveitem. Até. Tchau, tchau. Um abraço.